Por que a saliva não mata a sede? Qual é a pessoa mais velha que já viveu aqui no nosso planeta Terra? E vocês sabem por que temos déjà vus? Vocês vão ver isso e muito mais no VS Responde de hoje. Quem tava com saudade já deixa seu like logo aí. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pode também já ir deixando alguma pergunta aqui embaixo, como por exemplo, onde, como, por quê, qualquer pergunta. Utilizando a hashtag VS Responde. E agora então bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje galera, selecionamos 5 perguntas interessantes que vocês deixaram em outros vídeos usando a hashtag VS Responde. Se você tiver uma pergunta boa e interessante, já aproveita e deixa também nos comentários. Mas tem que ser boa e interessante, galera. E agora então, bora pro vídeo. Why Not perguntou, por que nós temos déjà vus? Aquele momento que achamos que o que está acontecendo já aconteceu. Bom, pra quem não sabe, déjà vu é aquela sensação de que você já passou por aquele momento antes. Inclusive, a expressão déjà vu significa em francês já visto. Que pode até ser a primeira vez que você tá passando por aquele momento, mas na sua cabeça você sente uma sensação de que já tinha visto aquilo antes. Muita gente acredita que isso tem algo a ver com vidas passadas ou até mesmo fenômenos sobrenaturais. Mas a ciência tem uma resposta um pouco mais física para isso. Segundo a ciência, esse fenômeno está diretamente relacionado ao nosso sistema de memórias e acontece por causa de uma falha cognitiva. Bom, o cérebro tem vários tipos de memória, como por exemplo a memória imediata, que é quando você decora um número de telefone e depois esquece. Uma memória que serve apenas para aquele momento. Tem também a chamada memória de curto prazo, que é também rápida, porém ela dura algumas horas ou até mesmo dias. E também tem a memória a longo prazo, que é quando dura meses ou até anos. E o déjà vu acontece quando há uma falha cerebral nessas memórias. Isso porque aqueles fatos que estão acontecendo naquele momento e que eram para ser guardadas na parte de memória do seu corpo, no caso na parte de memórias imediatas, acabam indo para o lugar errado, sendo armazenadas diretamente na memória de médio ou longo prazo. Você está vivendo o fato agora, porém ele foi guardado em uma área da memória como se você já tivesse passado por aquela situação antes. Ou seja, a sensação que a gente tem de já ter visto ou passado por aquele momento antes, nada mais é do que um bug na nossa memória, na hora de armazenar aquele momento. Então, por causa disso, temos a impressão de que já vivemos aquela situação, mesmo que seja a primeira vez a ter passado por aquilo. Então, só para ficar mais claro, você nunca passou por aquilo, mas como você está passando agora, no atual presente, e foi guardado no local de memória a longo prazo, ou seja, a área onde já aconteceu há muito tempo, você tem a impressão, o sentimento de que já viveu aquela situação antes. Mas é apenas por causa dessa falha cognitiva do nosso cérebro. Bem interessante, não é mesmo? Agora vamos para a próxima pergunta. A pergunta foi feita pelo usuário ITZ113, onde ele quer saber quantos graus tem o centro do Sol. Bom, basicamente vocês precisam saber que dentro do Sol existem vários átomos de gases que ficam batendo uns nos outros e isso libera energia em forma de luz e calor. Então pensa galera, se daqui da Terra a gente já sente o calor do Sol, sendo que ele está a uma distância de 150 milhões de quilômetros, imagina o tão quente que deve ser lá dentro, no núcleo, onde tudo acontece, onde é gerado todo o calor do Sol. O núcleo, que é a parte mais quente do Sol, pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. 15 milhões. Não dá nem pra imaginar o quão quente é isso, galera. 15 milhões de graus Celsius. 1000 graus Celsius já é muita Meu coisa. Deus, 100 já é muito. Isso porque, basicamente, é uma enorme fogueira pegando fogo muito quente, alimentada por reações nucleares. E o Sol, galera, vai continuar queimando assim, uma chama viva, por mais ou menos 5 bilhões de anos. O núcleo é muito quente, pois é ele que dá força a tudo, mas a superfície do Sol não é tão quente assim. A temperatura da superfície do Sol é de mais ou menos 5.500 graus Celsius. É muito quente, mas não é nada comparado ao seu núcleo, 15 milhões, né? É como o núcleo da Terra, que é muito quente, comparado à nossa superfície. Isso porque a temperatura do núcleo da Terra tem um valor parecido com a temperatura da superfície do Sol. O núcleo do nosso planeta pode chegar a 6.000 graus Celsius. Porém, o que importa mesmo é a temperatura do núcleo convertido na temperatura da superfície. Pois a temperatura do núcleo aqui da Terra é alto, mas a superfície é fria, tendo em média de 14 graus Celsius. Ainda bem, né? Porque senão nós não estaríamos aqui. E só para fechar a respeito do Sol, tanto o seu núcleo quanto a sua superfície são tão poderosas que ele libera 13 sextilhões de quilowatts por hora. Isso daria 1 sextilhão de hidrelétricas tipo Itaipu, que é uma das maiores usinas do mundo. É muita energia para um astro só. Agora vamos para a próxima pergunta, que foi feita pelo usuário chamado Cara. Ele perguntou por que a saliva não mata a sede.
Bom, apesar da composição da saliva ser basicamente de água, ela não consegue nos manter hidratados o dia todo. Isso porque um adulto libera mais ou menos 1 litro de saliva todos os dias. Porém, nossa necessidade de água diária é de 2 a 3 litros por dia. E outra coisa é que, na verdade, a sede e a saliva nunca andam juntas, já que quando estamos com sede, não temos muita saliva. E é justamente essa falta de saliva que nos avisa que nós precisamos beber água. No caso, que nosso corpo não está hidratado. E como estamos desidratados, acaba faltando água no corpo, que inclusive dificulta a produção de saliva. Quem joga futebol sabe, tá lá correndo, cansado, fica com a boca toda seca, mano, não adianta. Então é bem difícil matar a sede simplesmente com a saliva, já que na verdade o nosso corpo precisa mesmo é de água, em grande quantidade para poder hidratar o corpo, inclusive produzir a saliva. Sem contar também que a composição da saliva não tem os mesmos componentes que a água, por isso que ela não mata a sede. Como já falamos, a saliva é composta basicamente de água. Porém, para matar a sede e hidratar nosso corpo, precisamos de outros componentes que estão presentes na água. E o cálculo ideal de água por pessoa, por dia, é de 35 ml de água por quilo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que pesa 45 quilos deve beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, que dá mais ou menos entre 7 a 8 copos de água. Já eu que sou grandão e peso bastante, eu deveria tomar mais de 3,5 litros de água por dia. Agora vamos para a próxima pergunta, que foi feita pelo Dark Killer. Ele quer saber qual é a planta mais perigosa do mundo. Bom, existem várias plantas extremamente perigosas no nosso planeta, mas a Ricinus communis é considerada a planta mais venenosa do mundo. Ricinus communis, talvez você nunca ouviu falar nessa planta. Mas e se eu falar um outro nome que ela tem? Mamona. Essa você conhece, né? Ela é encontrada aqui no Brasil em qualquer matagal por aí. E se você pegar o nome da banda Mamonas Assassinas, já podia perceber o perigo que a planta possuía. Ele já estava avisando que a planta poderia ser bem perigosa, pois a mamona é rica em ricina, uma proteína essencial para essa planta, mas é super tóxica para nós. A ricina, galera, é a toxina mais potente de origem vegetal, e essa toxina está presente em praticamente toda a estrutura da mamona. Porém, ela se concentra mesmo nas sementes, ou seja, a semente é a parte mais perigosa da mamona. E para você ter uma noção do perigo, essa toxina é cerca de 12.000 vezes mais venenosa do que um veneno de uma cascavel. E o perigo mesmo não está em tocar na mamona ou encostar na semente, mas sim ingerir a semente. Isso não pode. Se um adulto ingerir 2 a 4 delas, já corre um grande risco de vida. E os sintomas do efeito do veneno são bem rápidos, dando uma sensação forte de queimação na garganta, nos olhos, dores abdominais, diarreia e até mesmo vômito. Vômito com sangue. E dependendo da quantidade, a pessoa que ingeriu vai ter uma dor terrível. E se for uma dose muito alta, essa dor só vai acabar depois que a vítima perder sua vida, ficando assim totalmente desidratada. Em 2007, a mamona entrou no livro dos recordes, ganhando o título de planta mais venenosa do mundo. Então, galera, já sabe, né? Nunca na vida, jamais invente de comer uma planta dessa, ou o fruto da mamona, porque mesmo a toxina estando concentrada nas sementes, essa toxina está presente em toda a estrutura da planta, ou seja, é melhor evitar. Agora vamos para a próxima pergunta, feita pelo Gabriel Gamecraft, e ele quer saber qual é a pessoa mais velha que já viveu aqui no nosso planeta Terra. A pessoa mais velha que viveu por mais tempo aqui na Terra foi uma francesa chamada Diane Louise Calment, que viveu nada mais nada menos que 122 anos e 164 dias. Segundo os documentos oficiais, ela nasceu dia 21 de fevereiro de 1875, lá na França, e faleceu dia 4 de agosto de 1997, aos 122 anos, na mesma cidade onde ela nasceu, na França. Essa mulher, galera, quase viveu 3 séculos. Século 19, 20 e quase 21, mano. Faltou 3 anos. E essa galera, no caso, é uma pessoa que tem documentos para comprovar a sua idade. Mas parece que existe um homem mais velho do mundo e ele é brasileiro. O brasileiro José Coelho teria 131 anos de vida, um morador do Acre. Só que por falta de documentos, a idade dele não foi comprovada. Segundo a certidão de nascimento feita no Acre, José teria nascido em 1884 e teria 131 anos. Mas segundo alguns estudos, a documentação pode ter sofrido algum equívoco. E de acordo com Guine, a pessoa mais idosa que ainda está viva é a japonesa Kei Tanaka. Ela nasceu em janeiro de 1903 e atualmente está com 116 anos. Imagina você aí viver tudo isso, seria demais. E esse, galera, foi o VS Responde de hoje. Espero que você tenha gostado e matado a saudade. Se gostou do vídeo e quer que este quadro continue com força total,
deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita também para deixar nos comentários a sua pergunta, usando a hashtag VSResponde. Só perguntas legais para depois virarem títulos, perguntas interessantes, tá bom? Pode ser qualquer coisa, como a chave abre a fechadura, por que a água é transparente, ou por que o barulho do cachorro é o latido, sei lá, qualquer coisa. Faça uma pergunta interessante e deixa aqui embaixo. Também pode mandar as perguntas nas nossas redes sociais, estão aqui na tela, Danimolo, Lucas Marques e VC Sabia Vídeos. Pode mandar lá nesses perfis que vamos estar de olho. Entra lá no Instagram, galera, e envia uma pergunta interessante, com a hashtag VSResponde. Veja também outros vídeos aqui do canal, faça uma maratona, veja aqueles que você ainda não assistiu, ou então aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Compartilhe também esse vídeo para alguém, para poder descobrir essas coisas. E é isso, galera, nós vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Isso tudo, pessoal, valeu!